Onde está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela já foi achada. Mas a questão é essa: a Arca da Aliança, ela foi perdida ou ela foi escondida? A Arca da Aliança, ela está desaparecida desde o ano 586 a.C., quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Não se ouviu mais falar da Arca da Aliança. E a gente precisa lembrar que a Arca da Aliança foi Moisés que construiu através das instruções do Todo-Poderoso. E essa arca representa a presença de Deus no meio do povo. Então a Arca da Aliança, toda vez que se olha para ela, se lembra que Deus fez uma aliança com o povo. E realmente a arca, ela ficava no meio do arraial dos israelitas. Todas as tribos ficavam ao redor e a arca no meio. A presença de Deus ficava realmente no meio do povo. Mas essa arca, ela vai estar envolvida em vários eventos que a Bíblia aqui vai nos dizendo, vários eventos está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela vai para a guerra. A Arca da Aliança, ela tem o ritual de uma vez ao ano, onde há o Yom Kippur, somente o sumo sacerdote entrava para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Então a Arca da Aliança era realmente muito importante dentro do povo de Israel. E essa arca, ela caminha com o povo no deserto. Cada vez que a arca se levantava e partia, o povo ia junto. Essa arca, depois, ela tem um lugar especial. Quando Davi, ele olha e pensa, todo mundo tem casa, o rei tem casa. E a casa do Senhor onde está? Então ele põe no seu coração de construir uma casa para o Senhor. E antes de construir uma casa do Senhor, ele vai fazer um tabernáculo simples, que é o tabernáculo de Davi, onde a arca vai ficar. Depois Salomão, a quem Deus permite construir o templo, constrói um mega templo para que a arca ficasse ali. E depois da construção do templo, 586 mais ou menos antes de Cristo, a arca ela vai desaparecer. A arca ela some quando a Babilônia ela vai invadir Jerusalém, ela vai conquistar Jerusalém e vai levar todo o povo para a Babilônia. Então a Arca da Aliança, ela some, porque o templo vai ser destruído, tudo ali será destruído. E os utensílios, todas as coisas são levados para a Babilônia. Tanto é que a gente vai ver que o rei Belsassar vai ser punido pelo Senhor por ter usado os utensílios do templo na sua festa. Mas a arca ninguém fala. Fala dos utensílios, mas não fala da arca. A arca, então, ela continua desaparecida aí na nossa história e a gente vai entender como essa arca ela vai surgir e a gente vai ver como essa arca ela já surgiu e como ela vai caminhar conosco até o milênio. Essa arca ela tem história. Então nós vamos ver a história da arca que não terminou. E Jeremias é muito importante porque ele está no momento em que a Babilônia está levando o povo para o cativeiro, em que está havendo toda essa destruição. Jeremias é o profeta que está ali. Um profeta do Senhor que sabe muito mais do que ele escreveu. E era necessário que fosse, que não dá para escrever todas as coisas. Ele coloca algumas coisas. E ele falou, vai ser tudo destruído do jeito que Jeremias falou aconteceu, irmão. Isso é profecia. E aqui em Jeremias 3,16, olha o que ele deixa. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nunca mais vai ser dito que aquela arca é a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitará. Isso não se fará mais. Então Jeremias, ele fala muito mais do que nós podemos imaginar
sobre essa arca. Mas Jeremias também é alguém muito importante para sabermos o paradeiro da Arca da Aliança. Se você procurar na sua Bíblia hoje, você não vai encontrar provas de que Jeremias tenha agido, prova que Jeremias tenha agido nesse processo da Arca da Aliança. Mas aí eu vou precisar trazer uma segunda Bíblia que tem o livro de Macabeus. Cláudia, eu não posso falar do livro de Macabeus. Irmãos, nós vamos agora para uma instrução. Você não precisa colocar a sua vida em cima do livro de Macabeus. Mas há uma informação aqui muito importante que nessas pesquisas eu consegui achar. Olha só o que o livro de Macabeus fala. E o livro de Macabeus é aquele tempo interbíblico, eu já falei, onde o povo de Israel estava lutando contra Roma. E eles vão ter proeza antes de ser destruído. E os Macabeus é o povo de Deus que deixa isso escrito. Olha só, Macabeus 2. Vou ler a partir do 2 mesmo. Nos documentos se lê que o profeta Jeremias mandou que os deportados levassem o fogo, conforme foi explicado acima, dando-lhe a lei. Jeremias mandou que não esquecesse os mandamentos do Senhor, nem deixassem o próprio pensamento se desviar, ao ver as imagens de ouro ou de prata, ou seus enfeites, dizendo muitas coisas desse tipo. Recomendou que não afastasse o coração da lei. Nesse documento também se encontra que o profeta, avisado por oráculos, mandou que a tenda e a arca o acompanhassem. Olha só o que os Macabeus encontraram. Os Macabeus encontraram um livro que tinha... Os Macabeus encontraram alguns documentos que tinham várias instruções de Jeremias. Quando ele foi à montanha sobre a qual Moisés subiu para contemplar a herança de Deus, ao chegar, Jeremias encontrou uma espécie de gruta, onde colocou a tenda, a arca e o altar de incenso, e em seguida tampou a entrada. Mais tarde, alguns dos que tinham acompanhado Jeremias foram até aí para indicar o caminho, mas não conseguiram encontrar a gruta. Quando soube, Jeremias repreendeu, dizendo: o lugar ficará desconhecido até que Deus se mostre misericordioso e reúna novamente toda a comunidade do povo. Então o Senhor mostrará esses objetos. A glória do Senhor e a nuvem também vão aparecer, como apareceram num tempo de Moisés, quando Salomão pediu que Deus santificasse grandiosamente o lugar. Irmãos, então o livro de Macabeus indica onde foi colocado a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança, ela não foi perdida, ela foi escondida por Jeremias, porque Jeremias é o profeta que sabia que tudo ia ser destruído e que o templo seria destruído. Então o que ele faz? Ele tira os objetos mais importantes. A arca é um dos objetos mais importantes. E ele faz o quê? Leva para uma gruta que está no monte. O monte onde Moisés subiu para contemplar a presença de Deus. Então ele está dizendo que nesse monte há uma gruta e ali está tudo. A tenda, a arca e o altar de incenso. Tudo foi colocado dentro dessa gruta. Você vê que teve alguns que tentaram voltar para achar, para depois saber onde está, mas se perderam, porque não era para encontrar o caminho. Ele diz: não vai ser encontrado, Jeremias, enquanto não houver o momento certo, a arca não vai ser encontrada. Então a arca, ela não está escondida. Quando você conversa
com os judeus, eles sabem que a arca não foi perdida, que a arca foi escondida. Isso é passado dentro da comunidade judaica para aqueles que estudam. Eles sabem que a arca está escondida nesse monte. E essa arca, ela vai surgir, porque não se pode fazer outra arca, é uma arca só, é a Arca da Aliança. E aí, irmãos, então nós já sabemos uma questão: a arca não foi perdida, a arca foi escondida pelo profeta de Deus. E, irmãos, muitas coisas ali naquela região de Israel está escondida debaixo daquela terra, em grutas. Vocês ouviram falar que acharam muitos manuscritos dentro de grutas. Então esses manuscritos antiguíssimos foram escondidos, mas eles têm um momento certo de serem achados. E agora nós estamos no tempo de se achar tudo que se foi escondido, porque agora é o momento. Então muitas coisas que estão ali em Israel vai reaparecer. A Arca da Aliança, quando ela surgir, ela vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque quando os olhos do povo de Israel, o povo judeu, colocar sobre aquela arca vai marcar algo divisor nessa terra. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque através das pesquisas que foram feitas, através dos estudos que foram feitos, já houve um irmão que encontrou essa Arca da Aliança. Eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar no link. E esse irmão, ele saiu a pesquisar sobre a Arca da Aliança naquele lugar. Então ele levou muitos dias pesquisando. Teve uma irmã que ela já colocou o nome desse irmão aí nos comentários, mas eu não estou lembrando agora. Mas o que esse irmão fala? Ele diz que ele conseguiu encontrar a gruta, onde ele viu a arca, essa mesa, e tudo está lá. Quando ele encontrou todas essas coisas, há rabinos renomeados em Israel que eles foram e viram que a arca está lá realmente. Só que isso está tudo em segredo. Isso aí, irmãos, são estudos, são pessoas que estão falando, mas eu, Cláudia, creio. Eu creio. Por que eu creio? Porque eu sei que a arca está escondida e está em um monte que vai ser encontrado. Então ele diz que essa arca estava ali. E quando ele entrou, ele viu a arca. A arca, ela está intacta. Todos os utensílios que estão lá estão intactos. Então, quando ele chegou para olhar a Arca da Aliança, algo chamou a atenção dele. Porque quando a Arca da Aliança ela estava lá nos tempos antigos, era-se feito o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, onde o sumo sacerdote tem que lembrar, né? A gente tem que saber muito Antigo Testamento para a gente poder entender Novo. Se a gente não entender muito o Antigo Testamento, a gente não entende Novo. Então, quando era o dia do Yom Kippur, o sacerdote entrava e espiava o sangue. Só que ele espiava o sangue no lado esquerdo. Ele não podia mudar o lado. Era sempre ali no lado esquerdo. E o lado direito ficava intacto. Nada ia lá. Só que quando ele chega lá, ele percebe que o lado direito havia sangue. E quando ele olha para cima, ele viu que a rocha aonde estava a Arca da Aliança estava rachada e vinha uma marca tipo sangue. E quando ele começou a pesquisar, ele entendeu que aquele monte onde está a Arca da Aliança é o mesmo monte onde o Messias foi crucificado. Então ele começou a ligar que a Arca da Aliança recebeu o sangue do Messias. Parece difícil de entender,
Mas por que eu entendo assim, que realmente foi? Porque tudo que ele está falando está fazendo parte do Antigo Testamento. Porque quando está fazendo parte do Antigo e do Novo Testamento, vamos dizer assim. Porque quando Jesus morre, se diz que a rocha, ela se dividiu. Uma rocha se dividiu. Mas a gente longe, a gente não tem visão. A rocha se dividiu. E quando ele morreu, os soldados precisavam, né, terminar aquela execução por causa da Páscoa, porque ia começar a Páscoa, então não se podia passar das 18 horas porque havia Páscoa. Então antes eles tinham que encerrar tudo por causa do dia do repouso. E aí eles passam lá para ver se os crucificados haviam morrido. E eram 3 que estavam sendo crucificados. Aquele que pediu a Jesus para lembrar dele, o outro que diz, desce, se salva a si mesmo, e quando chega lá, aqueles 2 estão vivos. Os guardas quebram as pernas, eles dão os últimos suspiros e morrem. Quando chega na vez de Jesus, Jesus está morto, porque Jesus tinha a hora certa de morrer. Jesus tinha que morrer às 15 horas, porque às 15 horas era justamente o horário que os cordeiros eram sacrificados para a Páscoa. Às 15 horas eles morriam. E quando o serviço sacerdotal terminava ali do sacrifício dos cordeiros, o sacerdote gritava, está consumado. E é a mesma coisa que Jesus faz. Às 15 horas, na hora que terminou tudo, ele gritou juntinho. Ele ergue, né, ali naquele momento de dor, crucificado, já sem fôlego. Para falar foi muito difícil. Jesus juntou todas as forças dele para estar ali e gritar, está consumado. Todas as forças ele usou ali para dizer está consumado, para que as trevas ouvissem que estava consumado, para que os demônios ouvissem que estava consumado. E ele morre. Quando um soldado chega, ele não acredita. Não deu tempo de morrer. Não faz sentido. E aí, para ele ter certeza que Jesus morre, ele enfia a lança do lado de Jesus e sai água e sangue. E essa água e sangue que desce de Jesus, ela vai correr pela terra. E é isso que esse irmão diz, que o sangue desceu, correu pela rocha e caiu em cima da Arca da Aliança. E quando ela cai em cima da Arca da Aliança, ela cai justamente do lado que se havia esperado séculos e séculos para receber o sangue do Cordeiro que não havia pecado, que se deu por nós, o nosso Messias, o nosso Yeshua, o nosso Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Ele estava pagando todos os nossos pecados. Então o sangue tinha que cair na Arca da Aliança, porque essa era a promessa de aliança. Então, quando isso acontece, há a renovação de aliança. Então eu creio realmente também como esse irmão. Que quando os nossos irmãos da comunidade judaica, eles alcançarem e verem essa arca dessa maneira, eles vão se render ao Senhor. Então essa arca, ela já sabem onde ela está. Muitos rabinos já estão sabendo, rabinos de renome já sabem que a arca está lá, mas está mantendo esse segredo. Mas a arca, ela vai surgir, ela vai aparecer, porque é Deus que conta a história. Vai ter a hora que ou um míssil vai cair ali e vai expor essa arca, algo vai acontecer ali e essa arca vai ser exposta para todo mundo. E essa arca ainda, ela não terminou de contar a história. Nós vamos ver aqui que a história da arca, ela continua. Então, irmãos, eu estou falando que eu creio. Não, isso não quer dizer que os irmãos precisam crer. Eu creio que a arca está lá e que quando esse irmão fala que ele viu, tudo indica que sim, pelas escrituras. E isso não é porque eu estou tirando da minha cabeça.
As escrituras vão dizendo que faz sentido, mas os irmãos fiquem à vontade para crer ou não. E aí, quando a gente chega aqui em Tessalonicenses, o livro de Tessalonicenses 2 diz assim, ó. Vou começar aqui do 3 para não ficar muito grande. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, quando essa arca surgir, esse homem do pecado, ele vai se assentar sobre ela. Ele vai se assentar lá sobre ela. Aí a gente fica assim, gente, mas como que pode? Como é que esse homem vai se assentar sobre o templo de Deus? Ele vai estar ali naquele templo, ele vai tomar aquela arca para ele. E aí a gente fica lembrando, poxa, mas como que vai ser isso? Eu já falei aqui sobre o levita que tocou a arca na aliança e morreu. Mas vocês lembram que a arca da aliança foi parar lá com os filisteus? E aí, irmãos, vocês lembram que a arca foi levada pelos filisteus até que Eli morre? Quando a arca é levada, aquela confusão, a arca é levada lá pelos filisteus, ele coloca justamente a arca no templo de Dagon. Então Deus, a gente fica, como que assim que a arca conseguiu ficar lá no templo de Dagon? Nada aconteceu, você não podia nem olhar para a arca, como que a arca fica no templo de Dagon? Irmão, Deus já queria mostrar algo para nós. A arca conseguiu ficar no templo de Dagon. E a arca, ela vai ficar lá no monte do templo. Mas esse homem vai, através de enganos, das suas tecnologias, das suas feitiçarias, ele vai conseguir colocar essa arca, ele vai conseguir se assentar sobre esse templo, ele vai conseguir ter autoridade, se mostrar ali como sendo Deus, porque ele vai se apossar dessa arca da aliança. Então, quando a arca ela vai lá para o templo de Dagon, Deus está querendo mostrar para a gente que lá na frente, essa arca também vai para um templo de Dagon. Então, ele está associando. Então, Deus está associando para a gente esses dois períodos da história. E ele vai se assentar, e Paulo aqui, ele nos diz isso, que ele vai se assentar. E Paulo aqui nos diz isso, ele vai se assentar nesse templo. Nós vamos nos aperfeiçoar mais sobre esse assunto em um próximo vídeo, que vai ficar muito grande. Eu preciso fazer um outro que vai contemplar, que eu vou falar sobre a tenda, que está aqui, mas para não embolar, eu vou deixar para outro vídeo. E aí, irmãos, essa arca da aliança, ela não para por aí. Essa arca da aliança, ela vai ficar ali. Então, quando a arca da aliança ela surgir, ela marca a aliança de Deus conosco de novo. Deus, ele vai abrir os olhos de muito. Então, creio que ali, como muitos irmãos nas pesquisas falaram, Deus vai abrir, vai ser um momento que a cegueira dos olhos dos judeus cairão. Quando eles olharem para a arca novamente, vai ser uma aliança de Deus com eles. A arca da aliança vai abrir os olhos deles e a cegueira espiritual cairá. Então muitos judeus, eles vão retornar e crer que o Messias, que veio há 2000 anos atrás, realmente fez o seu papel de cordeiro, de salvador. Então nós vamos ver que eles vão crer, porque os olhos vão ser abertos, o Messias realmente era ele verdadeiramente. Então os olhos vão se abrir e vai acontecer o que está escrito, a restauração. Então ali na última semana de Daniel, nós vamos ver o que? A restauração do povo. Então na última semana começa a restauração verdadeira do povo de Deus, porque eles vão ver
que sobre a arca vai se assentar esse homem que eles não vão aceitar, e aí começa toda a confusão ali, e a luta e o combate. E aí a Arca da Aliança, ela não terminou de atuar, ela ainda não parou. Aqui no livro de Apocalipse, em Apocalipse 18, eu vou começar do 18, diz assim: irarão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos. Tem que ganhar, né? Depois de tanta luta, os profetas têm que ganhar os galardões. E os santos, nós também precisamos dos galardões. E aos que temem o nome, o pequeno e os grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aí esse aqui que é o versículo chave, ó. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Olha, a Arca da Aliança apareceu. A Arca da Aliança apareceu. E aí, como que essa arca está no céu, Cláudia? Você não falou que está lá no Monte do Templo? A arca, ela vai estar no Monte do Templo, será assentada pelo anticristo. O anticristo vai estar governando e se fazendo de Deus. E o sol está aparecendo aqui. Deixa eu dar um puxadinho. Parecendo Deus. Mas aqui, quando chegar a hora da ressurreição, a Arca da Aliança, ela vai com os santos, com os profetas, para o céu. Porque nós vimos que na hora de receber o galardão, a arca vai estar lá, porque a presença é o símbolo. Deus trabalha muito com símbolos, com a nossa mente. Então, a arca ela vai subir na hora da ressurreição, ela sobe. E aí, quando está na hora da ressurreição, nós vamos ver que aí, quando o céu se abre, a arca está lá. E essa arca, ela vai retornar nos últimos dias. Ela vai retornar e ela retorna com o povo de Deus, porque ela vai continuar lá no Monte do Templo como símbolo. E aí ela não vai ser adorada, porque ninguém vai lembrar da arca para ser adorada, mas ela vai estar ali como símbolo, porque o Messias vai governar lá do templo, ele vai governar do monte do Senhor, e ali estará o templo, e ali estará a tenda que nós vamos falar no próximo vídeo, a tenda de Davi, e ali estará a Arca da Aliança, mas só será símbolos, porque o Messias estará ali, porque o Messias ele vai se assentar na tenda de Davi, que será restaurada. Então, meus irmãos, temos vídeo aí que já fala da Arca da Aliança. Hoje nós estamos completando. A Arca da Aliança, ela não foi perdida. O propósito de Deus foi guardar essa Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança já cumpriu todo o seu propósito, porque ela já recebeu, conforme o irmão falou, o sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro já foi a aliança, a nova aliança ali na Arca da Aliança. Essa arca ela não demora a surgir. Quando ela surgir, ela marca as últimas. Quando ela surgir, ela marca a última semana de Daniel. E ela vai subir conosco na ressurreição, e ela retorna e vai ficar no monte do templo. Aí não sei até quando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar, para que o vídeo possa ser assistido por outras pessoas, queridos irmãos. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a tenda de Davi. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.